dia de hoje. Nossa programação hoje é longa e eu gostaria de lembrar a vocês rapidamente o desenvolvimento do nosso trabalho no dia de hoje. Agora pela manhã, de 8 até as 8h30, nós ouviremos o depoimento do Dr. Ivan Maciel. Logo em seguida, a palestra A Lei de Deus, com Ferdinando Busante Neto. Nós lembramos que essa palestra foi colocada neste horário em substituição à programação anterior que previa a presença da amiga Maria Adelaide. Mas como explicamos para vocês ontem, ela não pode sair de casa em função do acidente que sofreu o seu marido. Nós lamentamos a ausência dela e pedimos por ela, por seu marido e pela família. Às 10 horas nós teremos o nosso coffee break, nosso intervalinho, de 10 até as 10h30. 10h30 nós retornamos com a palestra A Jornada do Espírito, com Maurício Neiva Crispim. Depois dessa palestra, que é a última da manhã, termina às 12 horas, nós teremos o nosso intervalo de almoço de 12 até as 14h30. Retornamos às 14h30, porém, para as aulas do período da tarde. À tarde, nós temos 2 horários de aula. O primeiro horário, de 14h30 até as 16 horas, um intervalo de 16 às 16h30, e depois o segundo horário de aulas, de 16h30 até as 18 horas. Muito bem. No primeiro horário, nós teremos 3 aulas. A primeira, o cinquentenário de Pietro Baldi no Brasil, com o amigo José Amaral, no auditório do Salão dos Eucaliptos. Vejam, senhores, o Salão dos Eucaliptos é aquele salão que fica logo depois da administração. Então, veja, amigos, quem vai assistir a aula 1, cinquentenário de Pietro Baldi no Brasil, às 14h30 deve se dirigir diretamente para o Salão dos Eucaliptos. Eu peço desculpas a vocês, tem uma microfonia terrível aí, mas se vocês tiverem um pouquinho de paciência, tudo vai se ajeitar. Eu vou tentar falar um pouco mais baixo, para essa microfonia incomodar menos. Ela vai ser resolvida logo, logo. Nos desculpem, vamos ter um pouquinho de paciência, ela vai ser resolvida. Então, o primeiro horário é de 14h30 até às 16 horas. A primeira aula, cinquentenário de Pietro Baldi no Brasil, com José Amaral, acontece então no auditório do Salão dos Eucaliptos. Veja, o Salão dos Eucaliptos fica depois da administração do SESC, ok? Olhem o mapa que vocês receberam dentro da pastinha de vocês, que esse mapa tem uma indicação para o Salão dos Eucaliptos, tá certo? Para ficar fácil, procurem aquela rua principal de entrada, que é a rua onde fica a administração do SESC. Vão para aquela rua principal. Eu gostaria que a gente ficasse em absoluto silêncio e que a gente repousasse a mente por alguns segundos, para que a gente possa ler a prece de Baldi. Senhor, aqui estamos em Tua presença, buscando nos concentrar, a fim de olhar o nosso íntimo, onde Tu habitas, abrindo também a nossa mente, a Tua luz e o nosso coração ao Teu amor. Nada temos a Te pedir, pois Tu sabes todas as nossas necessidades, como também sabemos ser a nossa felicidade o Teu maior desejo, ainda que tenhamos de alcançá-la pelos caminhos da dor. Nós Te pedimos somente forças para obedecer a Tua lei,
pois temos certeza de que a dor desaparecerá um dia e conquistaremos a felicidade perfeita quando conseguirmos viver na tua obra. Ilumina, pois, a nossa mente com a tua luz, aquece o nosso coração com o teu amor, a fim de que possamos caminhar sempre juntos no cumprimento da tua lei. Que assim seja. Queridos amigos, gostaríamos de convidar o Dr. Ivan Maciel para fazer o seu depoimento. Dr. Ivan, por favor. Eu gostaria de lembrar que o Dr. Ivan Maciel é médico, cardiologista e homeopata, atual presidente do Departamento de Homeopatia da Associação Médica de Minas Gerais. Dr. Ivan, muito obrigado, fique à vontade. Bom dia para vocês. Eu fiquei muito agradecido com o convite do colega Gilson, pelas grandes coincidências que a vida nos prega. E eu recebi o convite, né? O pessoal vai estar interessado, por que eu estou aqui, afinal de contas? Então eu recebi um convite que foi mandado, com certeza, para todos os médicos, né? Que não fui escolhido, e lá Pietro Baldi. Liguei para o Gilson, que eu conheço há longos anos, e disse melhor, Gilson, Pietro Baldi morreu comigo, eu fiquei 50 dias com ele em São Vicente, de manhã, de tarde, de noite, eu era recém-formado. Então, eu tinha todas as coisas guardadas do jornal da época que eu morava em São Vicente, e atualmente moro em Belo Horizonte, e propus a ele, senhor Gilson, eu vou lá falar para vocês, mostrar as coisas que eu tenho. É umas coisinhas que provavelmente muita gente não viu, e algumas coisas, com a carta da filha dele, muito interessante. E eu fiquei assim muito envaidecido e emocionado com essa oportunidade que o Gilson me deu. Bem, na verdade, atualmente eu sou cardiologista e homeopata. Na época eu tinha saído de São Paulo, da USP, e um médico que era o médico do Pietro Baldi, que chamava Francisco de Assis de Aruz, me convidou para trabalhar com ele em São Vicente, para me ser um assistente dele. E ele era um médico famoso, tinha uma clínica muito grande, e ele trabalhava em São Paulo e São Vicente. Então, os casos graves, ele sempre era uma coisa interessante, porque ele nunca me mostrava os casos bons, ele sempre me mostrava os casos graves, né? Porque eu estava lá full time para ele. Um dos casos graves era o Pietro Baldi, que já tinha 86 anos, que eu tratei dele 3 meses. Foi o tempo que eu fiquei em São Vicente, eu só morei em São Vicente 3 meses. O Pietro Baldi me parece que no dia 29 de fevereiro, parece, né? Ou 28, não sei se o mês era o ano era bissexto. E dia 19 de março eu já estava de volta para a minha cidade, que era Sete Lagoas, aqui do lado, onde eu morei muitos anos depois de trabalhar. Bem, então, o doutor Jacuz me apresentava os médicos, os clientes que estavam sempre graves. E um deles era o Pietro Baldi. Eu fiquei com ele uns 60 dias de manhã, de tarde e de noite. Primeiro que eu tinha tempo, né? Nem criança tinha. Foi tarde de manhã, de tarde e de noite. E depois, coincidentemente, a ligação do Pietro Baldi com a homeopatia, a qual eu não sabia, e coincidentemente eu me tornei homeopata em 1983, não deixei de ser cardiologista, mas me tornei homeopata, agregando conhecimento, com certeza. E esse pacto são os inimigos da homeopatia. Só para eu não devagar muito, essa é uma frase famosa, né? Os inimigos da homeopatia sempre falam isso, né? O médico distrai o paciente enquanto a natureza cura, né? Mas a homeopatia não vale nada nem nada. Vai passar o ponto. Então, essa é interessante. E o homeopata, quer dizer, o homeopata lida sempre com essa história da doença, com essa história da consulta, né? A consulta não é só 2 pessoas se encontrar.
Então, na verdade, esse filósofo famoso falava isso, né? Que toda doença é também um veículo de um pedido de amor, né? Então, eu fico vendo hoje, primeiro que eu não sabia da dimensão da dimensão da história do Pietro Baldi na época. Até porque eu era um médico cardiologista, achava que era um bom geral, novinho, saído da USP, que é o templo do cientificismo do Brasil, da América, e homeopatia, nem sabia o que significava homeopatia, a etimologia da palavra. Eu fui saber uns 5 ou 6 anos depois. Quer dizer, porque o médico é interessante, ele sempre nega aquilo que ele não conhece. Então, coincidentemente, eu me tornei homeopata. E tem uma ligação, né, do que a influência dos pensamentos do Pietro Baldi na homeopatia, os quais eu desconhecia. E eu só tinha 3 livros dele, que a filha dele tinha me dado, Dona Agnés, que me faz memória. E comecei a ler alguns livros dele agora, recentemente. Meu filho, que estuda a comunicação dele, de 20 anos, achou muito interessante aquela história do câncer, né? E ela achou muito interessante, eu também achei muito interessante. Prometo que agora que eu vou ler os outros livros dele também. Então, isso aqui, a minha vida aqui é uma vida histórica, nostálgica. Como eu tenho a mania de guardar tudo e arquivar, com certeza na minha mudança de São Vicente para a minha cidade, Sete Lagoas, eu teria rasgado tudo, jogado fora. Mas como eu não guardei, estava tudo guardadinho, passa o próximo. Aí eu vou mostrar para vocês as fotos da época que o Pietro Baldi morreu. E uma entrevista que eu dei no jornal, a qual eu vou fazer a crítica a mim mesmo, da entrevista que eu dei. Bem, então aí tem o... Não sei se tem gente viva aí dessa turma aqui, né? Então, é isso. Deve ter alguém aí nesse retrato aí, não é possível que não tem ninguém, né? Tem, né? Esse? Esse? Passa o próximo. Passa o próximo. Pode passar o próximo. Então aí, abaixa um pouquinho. Esse aí é dos jornais da época, né? Pode passar. Tem ali o retrato, deve ter alguém aí. Eu vou deixar os xerox. Eu vou deixar os xerox aí para vocês, dos originais todos. Aí tem a data dos jornais, Tribuna, primeiro do 3 de 72, né? Falando sobre ele, né? Pode passar. Aqui também do jornal do Estado de São Paulo, falando sobre ele, pode passar. Mas bem, aqui é interessante, eu achei, porque que ele, esse aqui é a Tribuna de Santos, né? Interessante, eu fui reler esses estavam tudo guardado no domicílio, eu fui reler essa coisa toda e vi lá por que ele escolheu o São Vicente, né? Porque depois eu fui ver que é a primeira cidade do Brasil, né? Tem uma lógica a escolha dele do São Vicente, porque não São Paulo, Franca, ou Rio de Janeiro. Suspende um pouquinho aqui para mim. Só um. Pode passar o próximo. Aqui também, esse aqui da Folha do Estado de São Paulo, né? Falando sobre a vida dele, o próximo. Eu não sei se vocês conheciam esses recortes de jornais, se existem essas histórias. Aqui tem aqui interessante, sobe aqui. No jornal de São Vicente tem a morte, olha a coincidência, sobe mais um pouquinho, pode subir muito, só que não subir mais. Olha aqui, Instituto São Vicente, o médico dele era o doutor Francisco de Assis Aruz. Tem uma propaganda da clínica ao lado do recorte do jornal. Né? Olha o meu nome aqui. Ivone Bueno Maciel. Então aqui, Instituto São Vicente, né? Avenida Presidente Wilson, que é a mesma avenida que continua os Santos, é uma avenida sólida. Então está aqui. O médico dele era esse, Francisco de Assis Aruz. Eu era um dos 3 assistentes dele. E tive a sorte e a coincidência de tratá-lo até o final da sua vida. Passa o próximo. Bem, então aqui é interessante.
Aqui eu li bem isso aqui, e ele morreu de enfisema pulmonar, insuficiência cardíaca. Eu não tenho a cópia do atestado de óbito dele. Eu até gostaria de ter depois, se alguém conseguisse uma lição de centro para mim, eu gostaria de ter para me arquivar nesses detalhes aqui. Eu sou muito saudosista e gosto de guardar as coisas. Mas aí, veja bem, eu tinha 26 anos de idade. E eu vejo essa entrevista que eu dei no jornal lá. E aí depois eu fui fazer uma crítica a mim mesmo, como médico prepotente, né? Como o médico custa a matar o seu reizinho na barriga, né? Então você veja bem, um homem velho, insuficiência pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, caso grave. Aí eu lá, segundo declarações do médico Marcelo, morreu às 45 minutos da segunda-feira, sem recuperar. A morte surpreendeu o médico. Eu nem sei se eu disse isso, né? Com certeza eu devo ter dito, né? Como o médico fala, né? Eu fui médico no interior de 18 anos, em Sete Lagoas, né? Tratando cardiologia e tal. Aí o médico fica assim, pois é, tinha direito. Não sei o que estava errado. Não pode. Quer dizer, o médico acha que ele sobrepõe a morte, né? Então essa que é a grande dificuldade. O médico não sabe lidar com a morte, a não ser que ele vai lidando e vai mudando os conceitos, vai saindo do cartesiano, vai mudando, vai sendo homeopata, ou encontrando com si mesmo, de alguma forma. Então, essa é a crítica, né? E o médico critica mesmo, né? Todo mundo sabe disso, né? Nem público, principalmente público, né? Então está aqui, a morte surpreendeu mesmo. Essa é uma crítica interessante. Eu tinha 30 anos que eu não li, 29 anos, eu não li essas coisas. Estava guardado lá numa pasta. Suspeito mais um pouquinho. Então, essa outra parte aqui também, o Baldi dizia ele, quando tinha 75 anos, que ele ia morrer, né? Que ele previa a própria morte. E logo ele terminava isso. Então, esse livro era interessante, e ele tremia muito, ele era muito magrinho, ele tremia muito. Não sei se você já tinha doença de Parkinson na época. Ele ficava tremendo e querendo falar, digitar o livro da dona Agnese, que é a filha dele, que era assim a única, né? E ele cansava, ele tinha insuficiência pulmonar, insuficiência cardíaca e insuficiência pulmonar. Aí eu falava com ele para não, ele tinha muita força de vontade. Escrevia 2 dias, parava, piorava. Começava a cansar, estava espinéia aos mínimos esforços, aí ele parava. Ele parava de digitar o livro no gravador, porque ele se emocionava bastante. Bem, aí ele, no último capítulo, segundo ele disse, e eu não vi o livro, ele escreveu a sua maneira, o que estava sentindo, qual era a sua doença. Bem, então aqui está, o Baldi tornou-se, na minha época, foi 55 dias, o jornal fala 35, mas foram 55 dias, eu estive com ele de manhã, de tarde, de noite, foi muito tempo, né? Não foi pouco tempo. Pelo SUS hoje não dava nem tempo, né? Então, ele tinha aquela história de que o médico fala que o cliente melhora para morrer, né? Então você fala, você viu uma melhorada, para a família fica todo satisfeito, não. Ele busca as últimas forças, né? Da energia, né? Agora eu entendo isso, ele busca as últimas forças da sua energia vital, né? Para quê? Para tentar sobreviver. Então ele entrou e melhorou, escreveu 2 cartas, entrou em coma e morreu. Muito bem. Passo o próximo. Então aí eu estou mostrando essa crítica. Então, o Pietro Baldi morreu, eu fiquei, não quis ficar lá em São Vicente, porque o médico, na verdade, queria que eu quebrasse os galhos dele só dos doentes graves, né? E que eu agregasse informação para ele, então eu voltei para a minha cidade. Então, essa carta, aí depois estive lá uma vez só em São Vicente, só voltei em São Vicente uma vez. Então ela mandou para mim essa carta que eu li e que eu bato com muito carinho, que é uma carta muito afetiva da filha dele. Então ela diz o seguinte: prezado amigo doutor Ivan, não sei se está todo mundo lendo aí, estou envergonhado por não ter escrito até agora nenhuma cartinha, mas é pura verdade. Tive tanto trabalho durante o ano de 72. Só agora estou ficando mais tranquilo.
Não sei se o senhor entenderá no português, espero que sim. O livro que o senhor está esperando, porque ele, segundo ela, ele contou ela, ele me citava nesse último livro, que eu nem sabia qual era o nome. Parece que é Cristo, que é o último livro dele, eu não tenho certeza. Né? E eu até procurei, mas está ruim, né? Está ruim, está aqui, está melhor, né? Tá. Então, o trabalho, eu acho que eu já falo alto, então eu falo mais alto, então olha aqui. Então, o trabalho que tem que fazer é muito difícil, porque meu pai deixou um monte de papéis escritos, com caligrafia ilegível, sem numeração. Agora eu preciso copiar e construir o livro. Durante o ano de 72, tive que aprontar 9 cartiloscritos em língua italiana. Agora estou cuidando da língua portuguesa. Depois terei que controlar o texto de 3 livros em língua espanhola. Como o senhor está vendo, o tamanho do meu trabalho não é brincadeira. Agora, essa parte que ele tocou muito, sempre lendo o senhor com profunda amizade e simpatia. Nos tristíssimos dias da doença, da morte do meu pai, a sua presença foi para mim de grande conforto e alívio. Nunca esquecerei sua dedicação. Quer dizer, então aí eu fiquei muito lisonjeado com esse elogio dela. Das minhas filhas, que na época estavam esperando neném, Antonieta teve um menino no mesmo dia que meu pai morreu. E Adelaide, é a que não veio, né? E Adelaide teve uma menina no dia 2 de junho. Já está com 28 anos agora, 29 anos. E assim a vida continua. Vi um aviso da dona Lúcia, falei com ela lembrando o senhor. Acho que o doutor Jarucci, que era o médico-chefe, não vem mais a São Vicente. Já morreu também. Também não vi mais o doutor Jarucci. Também não mais consegui o tempo de voltar ao Instituto São Vicente. Mas um dia conseguirei dar uma pulinha até lá para cumprimentar os amigos. Espero que o senhor esteja passando bem e tenha conseguido grandes vitórias na sua carreira de médico. Bem que o merece. Logo o livro que o senhor está esperando estará pronto. Enviarei o exemplar, não enviou. Né? Não vou esquecer, pode ficar certo disso. Agora é a vez do senhor me contar como está passando. Mas se o senhor resolve escrever uma carta em português, peço o favor de escrever a marca, porque a língua portuguesa, escrita com caligrafia de médico, vai além das minhas possibilidades. Diga para mim, está escrito. O senhor acha meu português horrível? Horribilíssimo, né? Horrível, sem H. Então, esperando essa notícia, envio voz, felicidade, saudações e grande amizade. Agnésio Baldi Zambelli, que era a filha dele. Bem, então essa carta, então foi o último contato que eu tive com a dona Agnésio Baldi. Depois, eu mudei para Sete Lagoas, faço o próximo, último. Mudei para Sete Lagoas e não tive mais contato não fui mais em São Vicente. O Pietro Baldi passou como um cometa na minha vida, né? Ressurgiu agora depois desses longos anos, né? E eu vim aqui hoje falar com vocês, dar esse depoimento. Não sei se foi interessante, se não foi, porque na história sempre é bom a gente relembrar os fatos da história, né? É uma coisa interessante. E esse último diapositivo é muito interessante, né? A juventude é um presente da natureza e a velhice é uma obra de arte. Porque eles perguntaram na ocasião ao Nelson Rodrigues, ao Otto Lara Rezende, ao Antônio Calado e ao Antônio Carlos Jompim. Eles estavam todos muito intelectualizados, né? Eles estavam discutindo, conversando um tiquinho e tiraram as máximas que eles falaram, que foram muitas, né? Então, uma delas, quer dizer, que corrobora esse diapositivo aqui, é que o Nelson Rodrigues e o Otto Lara Rezende perguntaram assim: qual o conselho que vocês dão para os jovens? Aí eles disseram o seguinte: envelheçam depressa. Obrigado.
Eu gostaria agora de realizar um trabalho para o qual eu fui incumbido, que é fazer uma entrega de um livro. Eu vou pedir desculpas inicialmente pelo atraso, pela demora. Vou pedir ao amigo Dr. Ivan que considere e que receba esse livro que tem tanto significado para todos nós e para muitas outras pessoas que terão a oportunidade de entrar em contato com essa revelação. Dr. Ivan, muito obrigado. Queridos amigos, a nossa programação de hoje pela manhã prevê agora a palestra com o nosso amigo Ferdinando Fusante Neto. O tema da palestra é a Lei de Deus e nós convidamos o querido Ferdinando para que venha até cá proferi-la. Ferdinando é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica de São Paulo. Estuda a obra de Pietro Baldi há mais de 50 anos e lidera um grupo de amigos em São Paulo, onde representa o Instituto Pietro Baldi. Trabalha na revisão dos livros do autor e publica o jornal Vanguarda, periódico de divulgação do pensamento de Baldi. Coordenou a realização do 2º Congresso Pietro Baldi em São Paulo. É colaborador da Fraternidade Francisco de Assis, em Campos. Faz palestras sobre a grande síntese em várias cidades. Ferdinando, muito obrigado pela sua presença e fique à vontade. Eu vou aproveitar esse segundinho que o Ferdinando está acertando a transparência para lembrar a vocês a seguinte coisa. A programação nossa de hoje à tarde pressupõe 2 horários de aula, sendo que o primeiro horário começa às 14h30, ok? E vai até às 16 horas. De 16 às 16h30, nós teremos nosso intervalo, o coffee break. Esse intervalo vai acontecer simultaneamente aqui no Teatro Principal e lá no Salão dos Eucaliptos. Vocês estão lembrados que no primeiro horário, a aula 1 e 2 acontece no Salão dos Eucaliptos. Portanto, na hora do intervalo, nós teremos à disposição de vocês o nosso coffee break lá no Salão dos Eucaliptos para quem estiver lá. E teremos também coffee break à disposição de vocês que estiverem aqui no anfiteatro do Teatro Cine assistindo a aula 3. Nós pedimos a vocês para que sirvam-se do coffee break no local onde assistirem a primeira aula. Ok? Muito obrigado.